Sejam bem-vindos ao canal Brasil Elects, um canal totalmente focado em pesquisas eleitorais. Neste vídeo eu mostrarei uma pesquisa eleitoral feita pela Atlas Intel no estado de São Paulo, em setembro de 2025. Aqui eu mostrarei um pouco sobre as eleições no governo do estado, Senado, eleição para presidente, imagem dos líderes, temas-chave, aprovação e desaprovação, e também estrutura e posicionamento político. Aqui vou começar com a aprovação do governo. Aprovação de Lula e Tarcísio. Lula tem 42 pontos percentuais e Tarcísio 53% de aprovação. É um número interessante porque existe uma relação entre a aprovação no momento atual, votos válidos em 2022. Lula teve aproximadamente 42 pontos percentuais de votos válidos em 2022. Esse também 53 pontos percentuais. Isso daqui ativa a intenção de voto pode estar bem consolidada em relação ao ano de 2022 e aprovação. Aqui tem aspectos bem interessantes. A aprovação do presidente Lula no cota demográfica de homem, a desaprovação é de 61 pontos percentuais, a aprovação de 37. As mulheres têm equilíbrio entre aprovação e desaprovação. Segmento a um equilíbrio, talvez até um empate técnico. Nós verificamos que quase um empate técnico. Acho que essa margem de erro é de quase 2 pontos percentuais. Atlas geralmente faz menos do que 2%, sempre 1,5 pontos percentuais, mas nessa pesquisa específica teve até mais do que 2 pontos percentuais de margem de erro. O governador Tarcísio tem uma ocupação entre os homens de quase 62%. Já nas mulheres, a sua aprovação e desaprovação tem um momento de equilíbrio, que também tem quase um empate técnico. E eu vejo como interessante a reprovação do segmento entre os jovens, 16 a 24 anos. Isso não foi comum nesse segmento populacional na eleição de 2022. Sempre Lula teve uma aprovação ou então uma intenção de voto muito maior. Claro, pode ser que muitos jovens já tenham passado para essa faixa etária, mas chama atenção, claro, tem uma margem de erro até mesmo maior aqui nessa faixa etária, mas me chama atenção os jovens terem aprovação maior do que uma aprovação. E aqui já existe um equilíbrio entre os jovens, aqui já começa a ter um desequilíbrio maior, vai aumentando um pouco a idade, aqui já equilíbrio. E é então equilibrado o governador Tarcísio. Já neste segmento aqui, Lula vem tendo uma reprovação maior. Mas é bem estranho aqui, reprovação no ensino fundamental do Lula maior do que a aprovação. Geralmente é o contrário, né? Então, vejam, essa pesquisa é uma pesquisa nos detalhes, uma pesquisa um pouco difícil de sustentar. Aqui no ensino médio também, já no ensino superior, que geralmente a aprovação, a desaprovação é maior, aqui já tem um equilíbrio. Bem interessante a questão dos pesos que a Atlas Intel considera. Nós, infelizmente, não conseguimos verificar a quantidade de entrevistados por cotas demográficas, mas, enfim, acontece. E a primeira faixa salarial também existe um equilíbrio entre aprovação e desaprovação. Ok, vamos verificar. Veja, é aquilo que eu falei,
correlação muito forte entre 2022 e aprovação. Quase 90% de, de, de aprovação. O senador Tarcísio votou no Tarcísio, 94% de aprovação. Já quem votou em Lula, não, vamos, Lula aprovou 89 pontos. 7 pontos percentuais estão desaprovando. Então, aqui já é uma correlação forte de aprovação e reprovação. Isso é um indicativo que a Atlas Intel possivelmente ela colocou como preditor a votação para ter uma correlação maior, para tentar identificar a aprovação e desaprovação. Em pesquisas eleitorais, nós colocamos sempre preditores ali para estimar a intenção de voto, uma intenção de avaliação de governo, enfim, correlação. Como você avalia? Então, avalia o desempenho dos seguintes líderes. Existe uma diferença entre aprovação e avaliação. Aprovação é uma pergunta mais dicotômica, né? Se aprova ou desaprova. Já a avaliação, você tem várias categorias: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Depois, é claro, os institutos de pesquisas unificam o ruim e péssimo, ótimo e regular ali. Você veja, Tarcísio tem um regular 21%. Eu não gosto dessa cor aqui, crítica. Preferia que ficasse amarelo, porque geralmente não sei, ou não sei, não respondeu, é o cinza. O interessante é que eles somam o ótimo e bom, o regular, e o regular dividir por 2 para achar aqui o somatório do ótimo e bom. Então, ótimo e bom, pega o regular, divide por 2 e soma com o ótimo e bom para saber a aprovação. Mais ou menos por aí que os institutos trabalham. Aqui, os homens continuam achando o governo Lula ruim, péssimo, os jovens negando o governo, né? É uma avaliação mais negativa, positiva. Aqui são os preditores normais, nós podemos até fazer uma avaliação mais específica depois. Aqui são os candidatos, intenção de voto para governador. Então, quando não tem um candidato que é tão conhecido, tanto na capital como no interior, né, tem uma força política, não só na cidade de São Paulo, o Guilherme Boulos é uma força forte na capital, nós temos que reconhecer isso. Tarcísio de Freitas praticamente venceria no primeiro turno. Tirássemos brancos e nulos, e não sei, é praticamente uma vitória aqui no primeiro turno. Aqui no cenário, nos verificar demográficas, uma votação expressiva do de Freitas entre os homens, as mulheres votando mais em Guilherme Boulos, os jovens aceitando o Tarcísio de Freitas. É bem interessante, porque o Guilherme Boulos ele tem uma força muito grande entre os jovens. Sempre trabalho com pesquisas eleitorais, o Guilherme Boulos tem uma força muito grande entre os jovens. Aqui nós podemos perceber o Tarcísio de Freitas tendo uma vantagem maior entre as pessoas idosas, que também tem uma abstenção muito grande, ele declina. O ensino médio, fundamental, enfim, e uma votação expressiva. Quem votou em Jair Bolsonaro, Guilherme Boulos, poucos. Quem votou em Lula não vota em Tarcísio. Interessante que o voto do Lula está dividido entre Márcio França e Guilherme Boulos. É bem interessante que o cenário é bem improvável que o Guilherme Boulos fosse candidato, mas na hora que ficar esse, podemos perceber talvez uma
votação expressiva. Pode ser, não sei se o Boulos teria uma força muito grande, mas o Márcio França, neste cenário aqui, ele pode conseguir se aproximar dos 40 pontos percentuais, se houver segundo turno, enfim. É um candidato que, bom, na verdade, é um possível candidato que daria trabalho para o Tarcísio, se o Tarcísio tivesse uma rejeição maior nos eventos políticos. E um cenário, até me surpreendi aqui, o cenário 2 com Geraldo Alckmin aumenta essa questão, né? Possivelmente ele se aproxima ali do conjunto Guilherme Boulos e Câncer, faz o somatório um pouco, soma, chega aos 34 pontos percentuais. Esses de Freitas aumenta um pouquinho, um cenário bem improvável, eu vou ser sincero, e que ele tenha. Eu acredito que o Geraldo Alckmin é um candidato muito mais forte que o Márcio França e Guilherme Boulos. Isso no estado de São Paulo. Pode ser que o peso dado aqui pelo Instituto de Pesquisa, eles tenham dado um peso muito forte na região metropolitana, ou então na capital. Por isso, o Geraldo Alckmin não aparece tanto como uma força política muito grande. E aqui a Erika Hilton, com quase 8 pontos percentuais. Eu vejo assim que os adversários do Tarcísio de Freitas têm condições de fazer quase 40 pontos percentuais. É isso que eu identifico. Pode ser o teto, pode ser, pode ser até mesmo o teto do adversário. Mas eu acredito que quando aglutinarem as candidaturas, tiver um cerco de aliança, né, uma negociação e uma aliança, os 50 pontos percentuais. Aqui você vê também o Tarcísio de Freitas tendo uma aprovação muito forte, e Geraldo Alckmin tendo uma votação do Lula. Quase ninguém votou em Jair Bolsonaro vota em Geraldo Alckmin. Quem votou em Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, ou então era que é Hilton. Então, outro cenário, esse cenário 3 eu acredito que seja muito mais uma forma de lembrança a candidato que as pessoas conhecem. É uma real intenção de voto, mas é um cenário possível também. Tarcísio de Freitas não sendo candidato, mas é o que eu falei, 40 pontos percentuais aqui tem o que eu havia comentado, quando os candidatos de centro-esquerda, atualmente, né, centro-esquerda se juntam, eles têm aproximadamente 40 pontos percentuais. Não sei se isso é o teto. Tem que ser testado ao longo da campanha, ao longo do ano de 2026. Com intenção de votos para governador, aqui é um cenário possível, mas não vou estender. O Fernando Haddad teria 41 pontos percentuais, é aquilo que eu venho falando, mas aqui o Guilherme Deriti tem a população, pode ser que não conheça, ou então este candidato não tem, assim, a população ainda não identificou o Guilherme Deriti como candidato. Guilherme Deriti, ou Deriti, for o candidato, ele vai crescer com certeza. Não tenho dúvida que ele passaria até mesmo os seus 40, 45 pontos percentuais aqui nessa pesquisa, pelo que eu estou analisando nesta pesquisa. Guilherme Deriti ainda não é conhecido, não é um pré-candidato conhecido. Inventar o segundo turno para as eleições do governador de São Paulo, verificar.
Enquanto Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad. Esse cenário é uma repetição de 2022. É o que eu venho falando. O preditor dessa pesquisa eleitoral foi o voto de 2022. Então, isso eles identificaram e aumentaram os pesos do questionário. Nem sempre essa estratégia é a melhor estratégia para o Instituto de Pesquisa. Talvez não capte tão bem a opinião pública, porque o voto de 2022 pode ser mais volátil para governador do que o de presidente. Então, você tem que aguardar a sequência dos- dos- das pesquisas eleitorais ou então de outros institutos, ter maior certeza. Cada um tem uma metodologia. Assis de Freitas e Márcio França, Freitas e Geraldo Alckmin se aproximando, claro, e Geraldo Alckmin tem mais, não vou dizer credibilidade, mas tem mais alinhamento político com o Estado de São Paulo. Conhece, mas consegue articular melhor. E o Ricardo Nunes ainda é um pré-candidato, é um possível candidato que não tem tanta expressão assim, tanto que branco e não nulo, não sei, 15 pontos. Aqui nós podemos verificar a demografia. Eleição para o Senado. Eu vi muitas pessoas estão animadas com Simone Tebet, com Fernando Haddad, mas é um cenário 1. Ele, e é interessante que a, a eleição de 2026, eleição, existem dois candidatos. E não necessariamente a centro-esquerda terá apenas dois candidatos. Quando tem apenas dois candidatos, eles vão se aglutinando ali, e os outros, centro-direita, direita, enfim, vão se dividindo. Mas não quer dizer que os candidatos estejam centro-direita fracos e os da centro-esquerda sejam fortes. Aqui nós vamos falar um pouco sobre Simone Tebet, com mais Fernando Haddad, 19 pontos percentuais. Eles consolidaram o primeiro e o segundo voto. Seria interessante se eles mostrassem pelo um diagrama de Sankey uma questão do quem vota em Simone Tebet vota diretamente em Fernando Haddad, Eduardo Bolsonaro, qual é o segundo voto, qual é o primeiro voto de cada pré-candidato para entender perfeitamente o que está acontecendo. Esse voto branco e nulo, não sei, ainda é muito cedo para ter esse, esse percentual tão baixo. Esse percentual baixo aqui é um percentual que engana muita gente. Geralmente, a abstenção, votos brancos de 10 pontos percentuais. Aqui, as pessoas não estão tão interessadas ainda na eleição. Mas, enfim, de senador. Mesmo que com toda a mídia falando sobre isso o tempo inteiro, ainda nós não temos uma definição tão grande entre centro-esquerda e centro-direita. A eleição para o Senado ainda está indefinida porque os pré-candidatos não estão definidos. Muitas pessoas comemoraram no Twitter, no Facebook, na mídia, né? Pessoas que estão torcendo por candidatos. Aqui não, aqui é uma análise bem tranquila, não tem interesse nenhum na eleição de São Paulo. Aqui ainda é muito cedo. Aqui bem interessante o primeiro voto do Fernando Haddad, o primeiro voto, então, Eduardo Bolsonaro, Simone Tebet, então, quase um voto casado em Fernando Haddad e Tebet, possivelmente aqui com Mara Gabrilli. Então, existe uma divisão, que Fernando Haddad, Simone Tebet, Mara Gabrilli talvez não será candidato. Aqui já o segundo voto, Simone Tebet. Gabrilli também tendo uma votação passiva.
Ricardo Salles dividindo o voto da direita, Eduardo Bolsonaro ali, ainda é que muito cedo para ter uma definição. Claro, essas pesquisas ajudam os partidos políticos a escolher seus pré-candidatos, a formarem as suas alianças, mas essa conjuntura aqui vai mudar bastante ao longo da eleição. Então, o cenário 2 também agora Marina Silva, o Geraldo Alckmin é um pré-candidato que eu considero forte, caso venha a ser um cargo de senador. É um pré-candidato que pode aumentar as intenções de voto, mas no momento ele é o vice-presidente. Se ele é o vice-presidente, ele vai ter que escolher se vai dar uma eleição de senador. E se tiver mais, a centro-esquerda tiver três possíveis candidatos, esse voto de se dividir, se diluir, centro-direita pode se organizar e pode vencer e obter as duas vagas. A Marina Silva também, com um voto bem consolidado. Silva é bem veio do Acre, né, mas tem um conhecimento, e principalmente na capital. Eleição para presidente, uma eleição neste quesito aqui, neste cenário, e eles colocaram bem interessante um equilíbrio, estão empatados pela margem de erro. Ah, algumas coisas interessantes. Existe uma correlação de votos, Ciro Gomes, quem votou no segundo turno, votou do primeiro turno. Então, mulher vota no Lula, há um homem votando no Tarcísio. É difícil acreditar nesse desequilíbrio todo do Tarcísio de Freitas, da juventude, como eu tenho observado. Ensino fundamental votando muito em Tarcísio de Freitas, ensino superior votando em Lula. Então, esses cruzamentos demográficos são cruzamentos demográficos problemáticos. Essa pesquisa é uma pesquisa cada. Eu gosto de analisar esses aspectos porque explica. Em um eventual segundo turno das próximas eleições presidente, estaria em quais cenários? 52, 44. Então aqui ele já consegue, o Tarcísio consegue uma vantagem ali, de 8 pontos percentuais. 10 pontos percentuais de vantagem em ter os votos válidos, considerarmos o eleitorado total de São Paulo, quase 3 milhões e meio de votos de diferença. Então, se houver uma vantagem percentuais ou 15 pontos, geralmente de pesquisa do Paraná, a pesquisa está nos informando, quase 5 milhões de vantagem em São Paulo, sem considerar votos válidos, ficando apenas aqui os votos totais, né? O eleitorado total. Mais uma vez, tem as os cruzamentos demográficos são problemáticos, mas aqui é o mais interessante. Tarcísio de Freitas tem uma avaliação positiva de 59 pontos percentuais. Vocês vejam que a aprovação dele chegou a 53 pontos. Ele tem uma imagem positiva de 59.
Já o Lula tem uma desaprovação, uma imagem negativa de 59 pontos. Bolsonaro de 60 pontos. Geraldo Alckmin tem um equilíbrio. Fernando Haddad é reprovado por uma imagem negativa de 56 pontos percentuais. Simone Tebet tem um equilíbrio. Guilherme Derite é o que eu falei. Derite ainda é desconhecido, não sabe. Então, ele tem possibilidades grandes de subir pesquisa, pela própria pesquisa. Ricardo Salles também. Então, a Mara Gabrilli, 37 pontos percentuais. Rodrigo Garcia, Rodrigo Mann, 41 pontos. E não sabem quem é ele, qual a imagem que ele tem de sugerir. Então, essa pesquisa aqui nos mostra uma possibilidade do Tarcísio crescer, pesquisa neste momento. O Guilherme Derite também tem possibilidade de crescer. E o Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Fernando Haddad, eles têm um teto. Eles têm um teto de aprovação. E a reprovação, se nós multiplicarmos, geralmente os institutos de pesquisa fazem forma, multiplica este percentual ou então esse percentual de imagem negativa, 5, 5, ou então multiplica por 0,09, 0,09, faz essa multiplicação para achar ali o teto, ou então piso, quando tem ali espontânea, enfim. Em qual dos políticos listados abaixo você não votaria de jeito nenhum? Eduardo Bolsonaro, devido às tarifas, pode ter uma explicação. Érica Hilton, Guilherme Boulos, das Freitas, não aparece nesta lista. Então, talvez é porque eles escolheram candidatos locais, ou possíveis candidatos locais. Nível de rejeição, estrutura do posicionamento político. Tem alguém? Idade, aqui já acabou. Bom, eu pensei que teria a bolsonarista, centro-direita, esquerda, enfim. Ou no Datafolha. E vamos verificar. Não tem nenhum mais comentário, nenhum comentário. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco longo sobre uma análise sincera sobre a pesquisa eleitoral de setembro de 2025 da Atlas Intel.